Olá, tudo bem? Sou Luciana Zainer, ginecologista. Sou médica formada aqui na Faculdade de Medicina da UFG. Fiz minha residência médica no Hospital das Clínicas da UFG também. E tenho título de especialista pela FEBRASGO e pela Associação Médica Brasileira. Hoje nós vamos falar sobre o Outubro Rosa. Estamos no mês de outubro, que é o mês da conscientização do câncer de mama. E uma coisa interessante desse mês é a gente conseguir levar não só para as pacientes, para o público em geral, para a sociedade em geral, quanto para os próprios gestores de saúde e para os profissionais que mexem com a saúde da mulher, essa importância da detecção precoce e de informar sempre sobre os sinais precoces do câncer de mama. O Outubro Rosa, ele começou como um movimento nos Estados Unidos de conscientização para controle e diagnóstico do câncer de mama. Em 1990, houve uma corrida em Nova York, a Corrida pela Cura, que foi uma corrida feita para arrecadar fundos para uma pesquisa da instituição de Susan Breast Cancer Foundation. Ele não tinha nenhum patrocínio de instituição pública, nem de instituição privada. E ele foi crescendo e foi se espalhando por todos os Estados Unidos, até que esse mês, realmente de outubro, foi instituído como mês da conscientização e depois espalhou-se para o mundo. A primeira ação aqui no Brasil aconteceu em 2002, em São Paulo, no Parque Ibirapuera, e a partir de 2008 essas iniciativas ficaram cada vez mais frequentes e foram se espalhando para o restante do Brasil. É uma data celebrada todo ano, a partir de então, com o objetivo de compartilhar as informações e promover a conscientização sobre o câncer de mama, proporcionando maior acesso ao serviço de diagnóstico e tratamento, principalmente no âmbito de saúde pública, e contribuir para a redução da mortalidade. A disseminação dos dados preventivos é um dos maiores objetivos da campanha e ressaltar a importância de olhar com mais atenção para a saúde e lutar pelos direitos de atendimento médico e suporte adequados, tanto emocional quanto o suporte físico mesmo, garantindo um atendimento de qualidade para as mulheres. Várias instituições brasileiras promovem os eventos hoje. O INCA é um deles, que promove debates, apresentações do tema, produção de materiais, folders, recursos audiovisuais, educativos, para disseminar cada vez mais as informações. A campanha de 2019 do Ministério da Saúde é essa aqui que vocês estão vendo, são dois dos cartazes que eles estão usando, enfocando principalmente nas diferenças. Então, embora as mulheres sejam muito diferentes, em comum nós temos a mesma coisa, que temos que cuidar do nosso corpo e a mama faz parte do corpo. Então, que ele tem que ser visto e tem que ser dado a atenção necessária, assim como qualquer outra parte. Em relação ao câncer de mama, vamos falar um pouquinho sobre a epidemiologia. Ele é o câncer que mais acomete mulheres em todo o mundo, é a maior causa de morte por câncer nos países em desenvolvimento. De acordo com o INCA, que é o nosso Instituto Nacional de Câncer, ele é o tipo de câncer que mais acomete as mulheres, exceto o câncer de pele não melanoma. Aqui no Brasil, para o ano de 2019, foram estimados 59.700 casos de câncer, com um risco estimado de 56 casos a cada 100 mil mulheres. O Brasil ainda tem muita falha na abordagem, tanto na detecção quanto do diagnóstico mesmo dessa doença. E o diagnóstico e o tratamento muitas vezes não são realizados no tempo oportuno, eles são retardados e vão causar impacto na sobrevida e principalmente na mortalidade também. Em comparação com os países desenvolvidos, como está aí na taxa de 50% a 60% no Brasil contra 85% nesses países. As estratégias de controle de câncer de mama vêm sendo implementadas mais no Brasil desde meados do século passado, 1950, por meio de ações isoladas e, mais recentemente, ações mais inseridas no contexto de programas de saúde e programas de controle do câncer. O Ministério da Saúde vem desenvolvendo várias ferramentas para que esse tema seja cada vez mais lembrado, tanto pelos profissionais de saúde quanto pela sociedade. Os programas correspondem a um conjunto de ações sistemáticas integradas que vão tendo por objetivo reduzir a incidência e a mortalidade do câncer nessa população. Entre os sinais e sintomas mais comuns do câncer de mama que a gente orienta o paciente e que orienta também os profissionais de saúde a ficarem atentos, principalmente o nódulo na mama ou o nódulo axilar, dor mamária, dor no mamilo ou inversão do mamilo quando ele entra para dentro da mama, ele tem essa retração,
alterações da pele que recobre a mama, como abaulamentos, retrações que parecem aquela casca de laranja, feridas que não cicatrizam, a vermelhidão ou descamação do mamilo ou da própria pele da mama, que é um tipo específico de câncer, saída de secreção diferente da saída de leite pelo mamilo, muitas vezes ela é unilateral, a saída de sangue pelo mamilo é muito importante. Então, aqui nessas imagens, a gente consegue ver algumas dessas alterações. Então, o nódulo, retração de pele, alterações da pele mesmo, aqui a descarga, principalmente a descarga sanguinolenta, é muito suspeita para câncer ductal. A maioria desses cânceres, assim, de forma geral, eles se localizam no quadrante superior externo, então lesões nessa região devem ser levadas mais em consideração, e muitas vezes elas começam como lesões indolores, fixas, com bordes irregulares, e depois elas vão acompanhando essas alterações de pele quando vão ficando no estágio mais avançado. Aqui mais alguma dessas imagens, que é bom a gente ter sempre, quem trabalha em unidade básica de saúde, ter sempre em mãos para mostrar para os pacientes, deixar exposto isso no posto, para que elas vejam e consigam entender, pelo menos saber olhar para o corpo, para a mama delas e ver se ela tem alguma dessas alterações ou não. Entre os principais fatores de risco para o desenvolvimento do câncer de mama estão a idade avançada, histórico familiar e pessoal, as características reprodutivas por causa da parte hormonal, hábitos de vida e as influências ambientais. O fator de risco mais importante isoladamente para o câncer de mama, sem dúvida, é a idade. Então, cerca de 4 a cada 5 cânceres ocorrem após os 50 anos. As características reprodutivas desse risco, eles são explicados porque é um câncer estrogênio dependente. Então, ele realmente depende dessa produção hormonal feminina. E a pior faixa de risco é quando as meninas têm a menarca precoce, então tem a primeira menstruação antes dos 11 anos ou menos, e menopausa tardia, então passou dos 55 anos ou até mais. A primeira gestação após os 30 e a nulliparidade também vão entrar nesses fatores de risco. A influência de uso de contraceptivo e da terapia de reposição hormonal ainda são controversas. Alguns estudos mostram que a reposição hormonal, dependendo do esquema utilizado, ela realmente aumentaria o risco, porém tem alguns esquemas que não aumentariam. E o uso de contraceptivos também não conseguiu ser provado ainda essa correlação com o câncer de mama. Em relação ao histórico familiar e pessoal, o que é considerado uma mulher com fator de risco mesmo familiar para o câncer de mama são aquelas que têm um ou mais parentes de primeiro grau com câncer de mama antes dos 50, um ou mais parentes de primeiro grau também com câncer de mama bilateral ou câncer ovariano em qualquer idade, qualquer parente com câncer de mama masculina, então homem com câncer de mama, e a própria pessoa, né, o câncer de mama ou doença mamária benigna prévia, também eles vão entrar numa categoria diferente de risco. Em relação a hábitos de vida, o que os estudos mostram é que a obesidade é um dos grandes fatores de risco em relação a hábitos de vida, porque a gordura corporal, ela produz hormônio, ela produz estrogênio também. Então, esse estrogênio, principalmente produzido depois que está no climatério já, ele vai afetar a mama de forma negativa. Uso regular de bebidas alcoólicas também, porque o acetaldeído, que é um metabólito do álcool, ele é carcinogênico, ele é mutagênico, ele vai estimular a produção também de estrogênio. E tem alguns estudos que ainda mostram ele como imunodepressor. Além disso, o tabagismo, que ainda é controverso, mas até hoje também não se provou uma relação direta, pelo menos não no surgimento do câncer. E a principal influência ambiental seria a exposição às radiações ionizantes. Então, diretamente proporcional à dosagem da radiação, quanto maior a dosagem, maior o risco, e inversamente proporcional à idade da mulher na época da exposição. Então, quanto mais nova ela é exposta, maior é o risco para ela também. Aqui a gente consegue ver esses fatores de risco mais setorizados, então os fatores ambientais e os comportamentais, lembrando da obesidade, então, novamente, sobrepeso, principalmente após a menopausa, o sedentarismo, o consumo da bebida alcoólica, exposição às radiações. Na questão da história reprodutiva, então, a primeira menstruação antes dos 12, não ter tido filhos, que é a nulliparidade, primeira gravidez após os 30, menopausa após os 55, e essas duas aqui que são ainda controversas. E dos fatores genéticos, então, aqueles que a gente já tinha falado. As alterações genéticas, principalmente nos genes BRCA1 e BRCA2, são pesquisas feitas em certos tipos de pacientes, e quando essas pacientes apresentam essas mutações, elas também caem nesses fatores genéticos de aumento de risco. Uma coisa importante da gente lembrar
é que o câncer de mama ele tem um caráter genético hereditário apenas em 5 a 10% dos cânceres, dos casos de doença, menos de 10%, inclusive. Então, a grande maioria dos cânceres não são genéticos. A maioria são por mutações que vão acontecendo ao longo da vida. Diferente do que muita gente acha que só está em risco quem tem na família algum caso de câncer de mama. Existem alguns fatores de proteção que poderiam ajudar a prevenir o aparecimento do câncer. Por exemplo, atividade física, a gente já sabe de todos os benefícios que ela tem, independente da questão do câncer, mas especificamente para o câncer de mama, ela poderia, além de reduzir processo inflamatório, melhorar a função imune, que é o que faz sempre em todo o organismo, modularia a expressão dos receptores de hormônio, de estrogênio e de progesterona. Então, mulheres mais ativas já têm uma tendência maior a ter mais globulinas, que são proteínas, que vão se ligar aos receptores hormonais e vão diminuir a concentração sérica de estrogênio, que é o hormônio feminino. Consequentemente, vai ter menor expressão dos hormônios, estrogênio e progesterona, porque eles são ativados em parte pelo estrogênio, os genes do câncer. Em relação à lactação, não há um consenso ainda sobre o tempo de amamentação, mas a recomendação é, quanto mais tempo de amamentação, melhor. A lactação, a explicação que ela seria um fator de proteção para câncer de mama, seria um dos fatores, que é a diferenciação completa das células mamárias, que acontece quando está na fase de lactação, e o menor tempo de exposição à ação dos hormônios sexuais, lembrando que quando está amamentando tem uma menorreia, né, não se menstrua por causa da lactação, do aumento da prolactina, que esse fator seria preventivo. Outra explicação, a intensa esfoliação do tecido mamário e a apoptose maciça das células epiteliais, que são também decorrentes da amamentação, poderiam reduzir o risco de mama por meio da eliminação dessas células, potencialmente já com DNA prejudicado, danificado. E lembrar uma coisa muito importante, não ter amamentado, então aquelas mulheres que não conseguiram por qualquer motivo, não é um fator de risco para câncer de mama. O fato do não aleitamento, simplesmente você perde um fator de proteção, mas isso é diferente de aumentar um fator de risco. Então não amamentar não é fator de risco, mas a lactação é um fator de proteção. Além desses, alimentar de forma saudável, manter o peso corporal adequado, lembrar da obesidade, que é um fator de risco, evitar o consumo das bebidas alcoólicas, que são carcinogênicas, e evitar o uso dos hormônios sintéticos, como anticoncepcionais e a reposição hormonal, quando eles não forem estritamente necessários. Então, até que se estabeleça realmente uma relação de risco entre esse tipo de hormônio e o câncer, o ideal é que se use só quando não tiver outra opção disponível, por exemplo. Em relação aos métodos contraceptivos, existem vários métodos que são mais eficazes até do que as pílulas, do que injeções, do que esses métodos hormonais e que provocariam menos risco. Então, sempre que possível, optar por esses. E na terapia de reposição hormonal, sempre que possível, também optar pelos esquemas que não tenham a progesterona, que só são possíveis quando a mulher não tem útero, ou que pelo menos sejam transdérmicos, usados por menos de 5 anos, porque realmente ainda tem essa sombra e não dá ainda para falar sobre o risco exato. Uma pincelada nos tipos de câncer de mama, até para os profissionais da saúde entenderem quando eles depararem com esse tipo de nomenclatura, eles podem ser diferenciados em relação à sua disseminação, então in situ ou infiltrante, quanto aos graus, G1, G2, G3, quanto ao tipo da morfologia, e aí são mais de 48 tipos de variáveis descritas, então tem tipos ductal, lobular, mucinoso, doença de Paget, vários. E é o tipo molecular, então agora com o avanço da medicina, o avanço da imunistoquímica, da avaliação genética, eles também são classificados de acordo com as alterações nos genes. Agora entrando mais na detecção precoce do câncer de mama, vamos falar um pouco sobre as estratégias, e aqui é importante a gente sempre lembrar que estamos falando a nível de saúde pública, então a gente tem que ter em mente todos os protocolos do Ministério da Saúde que recentemente foram atualizados e tentar ao máximo colocar isso para o atendimento dos nossos pacientes na unidade básica de saúde, porque isso aqui é muito importante, é onde a gente vai conseguir pegar esses casos, onde a gente vai conseguir fazer a detecção precoce, o diagnóstico precoce desses pacientes e poder referenciar para a unidade terciária, que é onde vai fazer o diagnóstico, fazer o tratamento, mas tudo começa na unidade básica de saúde. A detecção precoce do câncer de mama é feita de estratégias que vão visar o diagnóstico desse câncer na fase inicial,
porque isso vai melhorar o prognóstico e melhorar a morbidade. Então, não vão reduzir a incidência, mas vão melhorar, muito possivelmente podem reduzir a mortalidade. Esse é o objetivo da detecção precoce do câncer de mama. É preciso diferenciar a detecção precoce, essas estratégias, das ações de prevenção primária. A ação de prevenção primária, o objetivo dela é diferente, é evitar a ocorrência da doença, e as estratégias são diferentes também, são voltadas mais para a redução da exposição ao risco. Aqui, para a detecção precoce do câncer de mama, são adotadas duas estratégias, o diagnóstico precoce e o rastreamento. A diferença básica entre eles é que o diagnóstico precoce é a identificação o mais cedo possível do câncer nas pessoas sintomáticas. Então, uma forma de prevenção secundária. Vai identificar o câncer nos estágios iniciais, momento que a doença pode ter um melhor prognóstico. Mas então é um paciente que já apresenta sintomas. Já o rastreamento é a identificação do câncer nos indivíduos assintomáticos, com a realização de testes simples em pessoas sadias e vão ter o intuito de identificar a doença na fase pré-clínica, então a fase assintomática. Deve ser comprovadamente capaz de diminuir a mortalidade pela doença, senão ele não serve como método de rastreamento. Então, todos os estudos em relação a esses métodos se baseiam nessa parte. Então, tem que ser capaz de diminuir a mortalidade da doença e causar o mínimo de danos possíveis. Nos países de média e baixa renda, os cânceres de mama são diagnosticados mais nos estágios avançados. Isso vai piorar o prognóstico, aumentar a mortalidade também. Vai comprometer a qualidade de vida, vão ser tratamentos mais agressivos. E então, nesse caso, as ações do diagnóstico precoce, se elas forem implementadas com sucesso, elas produzem mudanças muito importantes no diagnóstico e no estágio desse câncer, onde ele vai ser, onde a gente vai conseguir intervir melhor. Esse tipo de avaliação, então, intervir no estágio do câncer mais cedo, no momento do diagnóstico, chama stage shifting, e ele pode ser feito tanto em curto como médio prazo. Nos países desenvolvidos de alta renda, é um pouco diferente o panorama, porque eles são diagnosticados em estágios que são realmente mais localizados. Nesses países, os ganhos adicionais no prognóstico vão ser obtidos por meio das ações de rastreamento, e especificamente rastreamento para a população não organizada. Então, a gente consegue ver uma diferença bem grande aí em países que têm mais dinheiro e países como o Brasil, que tem uma dificuldade maior, que tem uma característica socioeconômica diferente. Então, para nós, o diagnóstico precoce, às vezes, até consegue ser um pouco mais eficaz para evitar essa mortalidade dos pacientes. Mas o ideal seria, logicamente, como os países de alto poder aquisitivo, que o rastreamento seria mais eficaz. O diagnóstico precoce, ele contribui, então, para a redução do estágio de apresentação desse câncer, downstage, e nessa estratégia vai se destacar a importância da educação, tanto da mulher quanto dos profissionais de saúde, para o reconhecimento dos sinais e sintomas do câncer de mama. E uma coisa importantíssima, que além de reconhecer os sinais, também existe, e tem que existir uma forma de acesso mais rápido e facilitado ao serviço de saúde, porque também não faz sentido você fazer o diagnóstico, você descobrir, ver aqueles sinais, ver que a paciente precisa de ser encaminhada e não conseguir dar vazão para essa necessidade, né? Não conseguir referenciar e não conseguir o tratamento. Aí o diagnóstico precoce não serviu de nada. Se for para servir alguma coisa, serviu, na verdade, para aumentar até a angústia, né, da paciente e do profissional. Em relação ao autoexame das mamas, vamos falar um pouquinho aqui da história dele. Na década de 50, nos Estados Unidos, o autoexame surgiu como uma forma de diminuir realmente o diagnóstico de tumor nas fases avançadas, para o paciente tentar ver antes de que ele tivesse com manifestações mais evidentes. Mas com o passar do tempo, ali no final da década de 90, os ensaios clínicos foram mostrando que o autoexame não reduziu a mortalidade. Então, também não pode ser usado como uma forma de rastreamento. A partir de então, vários países passaram a adotar a estratégia de Breast Awareness, que é mais um alerta. Então, é um alerta para a saúde das mamas. Não usar esse exame como um diagnóstico, mas usar ele como uma forma da mulher se conhecer e prestar mais atenção no seu corpo. A política de alerta do Breast Awareness destaca a importância, então, do diagnóstico precoce e vai orientar a população sobre as mudanças das mamas nos diferentes momentos do ciclo, porque não necessariamente toda modificação significa câncer. Então, essa orientação, essa educação a respeito dessas modificações também é muito bem-vinda, não só para os sinais do câncer, mas com certeza também para isso. O autoexame das mamas em relação à autopalpação, qual que é a diferença dos dois? A autopalpação, denominada, né, autopalpação, ela poderia ser feita em qualquer momento, assim, quando a paciente se sentisse confortável. Então,
tá no banho, ou tá trocando de roupa, ou alguma outra situação, independente da época do ciclo, ela lembrou e quer fazer essa avaliação. Então, não tem nenhuma recomendação técnica específica, vai valorizar essa descoberta casual, diferente do autoexame, que é aquele exame orientado para fazer logo após a menstruação, todo o ciclo, e viu que a diferença entre autopalpação e autoexame de mamas, da forma mais clássica, vamos dizer assim, ele tem uma maior índice de descoberta de lesões, mesmo que vão ser descobertas depois com lesões malignas. É necessário que a mulher seja sempre estimulada a procurar o esclarecimento médico se perceber alguma alteração e sempre participar das ações também de educação e detecção precoce do câncer de mama, para ela entender o que está acontecendo. E aí é que entra a organização do sistema de saúde, porque essa paciente ela foi orientada a fazer um autoexame, a fazer uma autopalpação, ela descobriu que tem alguma coisa que lá que não existia, que não está normal. Então, o serviço de saúde ele precisa se adequar, ele precisa ter uma forma de acolher essa paciente, informar, ter como realizar os exames diagnósticos o mais rápido possível, com essa demanda estimulada, e a partir do momento que essa paciente já for triada, a prioridade na marcação dos exames necessários, ela tem que ser dada principalmente às mulheres sintomáticas, que já apresentem alguma alteração suspeita na mama, porque isso vai fazer diferença depois no prognóstico e na mortalidade. A estratégia do diagnóstico precoce é especialmente importante nos contextos de apresentação mais avançada do câncer de mama, para essa paciente saber o que é que está se passando ali mesmo, que aquilo ali não está normal. Passando agora para o rastreamento, então, que é a estratégia já dirigida para as mulheres assintomáticas, então você vai pegar a faixa etária, onde o balanço e os benefícios dessa prática de rastreamento seria mais favorável, e isso sempre pensando no impacto na redução da mortalidade. Em relação ao benefício, o melhor prognóstico da doença, acho que é o maior benefício mesmo do rastreamento, porque ele vai tornar o tratamento mais efetivo, você vai fazer o diagnóstico de forma mais precoce e menor morbidade associada com esse tratamento. Porém, tem que sempre lembrar que tem alguns riscos também associados ao rastreamento. Principalmente o resultado falso positivo, que pode gerar ansiedade e excesso de exames. Os resultados falsos negativos, que também vão resultar em falsa tranquilidade para a mulher e uma falsa segurança, né, de que está tudo bem, na verdade tem alguma coisa se desenvolvendo. O sobrediagnóstico e o sobretratamento, que na verdade eu acho que de todos esse é o pior, relacionados à identificação então dos tumores que têm comprometimento mais indolente ou que nem são malignos e vão ser superdiagnosticados e supertratados sem necessidade. E em menor grau, o risco da exposição à radiação ionizante, né, no caso da mamografia para rastreamento. Nós vamos falar um pouquinho mais disso lá na frente, um pouco mais detalhado. Todo exame de rastreamento vai demandar a realização de testes diagnósticos confirmatórios. Então, você faz um rastreamento, faz uma triagem dos pacientes e depois vai encaminhar esse paciente para os diagnósticos mais confirmatórios. Porém, a maioria deles são invasivos. E, principalmente no câncer de mama, a grande maioria são core biopsy, tomossíntese, o PAF, que é o mínimo de invasivo, mas mesmo assim ainda uma agulha. E em muitos casos, esses procedimentos adicionais são realizados em pessoas não doentes. Aí está o problema dos falsos positivos lá no rastreamento. Ou com uma doença assintomática que poderia nunca evoluir. E isso vai causar o sobrediagnóstico e sobretratamento. Então, outra discussão é qual seria o benefício. Então, se o benefício vai compensar esse risco. Isso é um outro aspecto para se lembrar quando vai falar em rastreamento. Então, todos os possíveis danos de se instituir uma estratégia de rastreamento, eles têm que ser estudados. Os danos sempre vão existir. Achar que algum exame vai ser inócuo, isso não tem como ser inócuo. Porém, sempre assegurar de que os benefícios do rastreamento superarão os malefícios. E foi isso que as diretrizes do Ministério da Saúde, lançadas em 2015, fez. Um estudo muito grande de praticamente tudo que se tem na literatura hoje, para definir o que seria melhor no rastreamento e no diagnóstico precoce, levando em consideração todos esses aspectos. Tem dois tipos de rastreamento que podem ser feitos, oportunístico e organizado. Rastreamento oportunístico é o exame ofertado para as mulheres que oportunamente chegam às unidades de saúde. Então, é aquela mulher que chegou para fazer um exame de rotina, ou que chegou para fazer uma gripe, enfim, ela chegou lá e você pode ofertar para ela. E o organizado, que é o que a gente mais faz, que é dirigido às mulheres na faixa etária-alvo, são formalmente convidadas para os exames periódicos. Então, você relembra ela que a cada 2 anos precisa fazer mamografia. É um modelo que apresenta melhor resultado e menores custos em todos os trabalhos, em todos os estudos que foram avaliados.
Os países que implantaram os programas efetivos de rastreamento, com cobertura de população-alvo, qualidade dos exames, que também é um fator muito importante, e depois conseguiu fazer o tratamento adequado em tempo hábil, a mortalidade por câncer de mama vem diminuindo. Então tem que haver o casamento mesmo entre os programas de rastreamento, detecção precoce, até a ponta final, que é o tratamento. As evidências do impacto do rastreamento na mortalidade nessa neoplasia é o que justifica a adoção das políticas públicas desde quando foi recomendado pela Organização Mundial de Saúde, porque realmente vai ter um impacto final. Aqui no Brasil, depois da revisão então, das diretrizes para a detecção do câncer de mama, publicado em 2015, a mamografia é um método ainda preconizado para rastreamento na rotina na mulher, independente se é serviço público, se não é, esse é o exame de rastreamento preconizado. E ele é o único exame cuja aplicação em programa de rastreamento vai apresentar eficácia comprovada na redução da mortalidade do câncer de mama. Isso em comparação com todos os outros exames, inclusive a ressonância magnética. Então, está muito bem embasado nas diretrizes. Eu acho até que é uma boa todo profissional de saúde ler essas diretrizes e entender exatamente por que as recomendações elas foram feitas dessa forma. Os êxitos das ações de rastreamento vão depender de alguns pilares. Informar a população, mobilizar a sociedade de forma a entender o que está acontecendo e qual é a importância de ter esse olhar diferente, esse olhar mais cuidadoso. Alcançar a meta de cobertura da população-alvo também. Então, a gente tem um problema nas cidades que não é nem de falta de aparelho, mas às vezes a má distribuição do aparelho faz com que a população não tenha a cobertura necessária. Garantir o acesso ao diagnóstico e tratamento oportuno, que isso é um outro problema no nosso sistema de saúde público que a gente tem sempre tentado melhorar, mas que muitas vezes não depende só do profissional e a gente espera que sempre isso vá consiga melhorar, que os gestores da saúde consigam olhar mais para isso também e ajudar nesse sentido. Garantir a qualidade das ações e monitorizar e gerenciar continuamente todas as ações no sentido da detecção precoce. Os sistemas de informação eles foram criados exatamente para isso, para ter um controle maior e conseguir passar as informações de uma forma mais organizada e criteriosa e padronizada, que isso eu acho que, na verdade, foi o mais importante mesmo. Foi desenvolvido pelo INCA, o Cismama, em parceria com o Departamento de Informática do SUS, o DataSUS, nós todos conhecemos, e é uma ferramenta para gerenciar, então, as ações de detecção precoce do câncer de mama. Ele entrou em vigor em junho de 2009, apesar de ter sido feito em 2008, e ele gera dados que permitem avaliar a oferta das mamografias à população-alvo, então avaliar se essa população está recebendo o exame, está recebendo esse tipo de rastreamento. E estima também a sua cobertura, avalia a qualidade dos exames, a distribuição dos diagnósticos, a situação do segmento das mulheres com os exames que estão alterados e várias outras informações. Ele foi implantado em clínicas radiológicas, laboratórios de citopatologia também, e ele está sendo substituído por um outro tipo de sistema, que é o Ciscan, que é o Sistema de Informação do Câncer. Vai ser uma versão online que vai integrar o Ciscolo e o Cismama ao mesmo tempo. Os formulários do Ciscan já estão até disponíveis, mas essa troca ainda está sendo feita, essa substituição juntando o Cismama e o Ciscolo. O Programa Nacional de Qualidade de Mamografia é uma iniciativa também no Ministério da Saúde, com a participação do INCA, da Anvisa, das vigilâncias sanitárias e do Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem, para garantir a qualidade de mamografia em todo o serviço de mamografia do país. Então, mais uma amostra aqui que isso não é só para a saúde pública, é para a saúde suplementar também. As ações do Programa Nacional de Qualidade da Mamografia envolvem a verificação do cumprimento da legislação sanitária vigente, que é da Anvisa, e o controle da dose, da qualidade da imagem e do laudo, e a interpretação da imagem radiológica, para ver se ela está dentro dos padrões exigidos. Vamos falar agora mesmo das diretrizes. Então, essa diretriz para a detecção precoce do câncer de mama no Brasil foi feita pelo Ministério da Saúde, pelo INCA, em 2015. As novas diretrizes, elas foram elaboradas, então, com base em revisões sistemáticas da literatura sobre riscos e possíveis benefícios das diversas estratégias da detecção precoce. Provavelmente são as diretrizes governamentais mais críticas ao rastreamento já publicadas no mundo. E as melhores e mais recentes evidências disponíveis corroboram essas novas recomendações. Então, ela vai realmente andando em direção a todas as recomendações mundiais.
foi elaborada de forma sistematizada a partir da metodologia de medicina baseada em evidências e um conjunto de técnicas de pesquisa extremamente diversificado foi utilizado para averiguar a efetividade, a eficácia, a acurácia associada às várias estratégias de diagnóstico precoce e rastreamento. A finalidade foi ampliar e qualificar a detecção precoce do câncer de mama e, com isso, diminuir a mortalidade dessa doença. Então, lembrando novamente, não é uma estratégia de prevenção primária, é prevenção secundária. Essa publicação contribui para qualificar a tomada de decisão dos gestores quanto à organização da linha de cuidado do câncer de mama, como também para apoiar os profissionais de saúde que estão na linha de frente nas suas práticas clínicas e os pacientes nas suas escolhas frente às diferentes intervenções. Uma coisa que a gente tem que entender também é o rastreamento do câncer de mama na população de risco padrão. As mulheres em risco familiar ou risco pessoal aumentado, elas vão entrar num outro protocolo. Esse protocolo é para o rastreamento da população de risco padrão, ou seja, quem é que está no risco populacional? No mundo, o risco cumulativo de uma mulher com idade de 74 anos apresentar câncer durante a vida é de 4,62. No Brasil, esse risco populacional é de 6,33%, independente de fatores de risco pessoais. Países desenvolvidos, Estados Unidos 10,3%, Canadá 8,63%, Reino Unido 10,15%. Estratégias de rastreamento do câncer para a população de risco padrão, normalmente, então as que não têm um risco familiar, vão basear em 2 critérios para a definição dessa população-alvo, que é o sexo e a faixa etária. No caso da faixa etária vai ser o feminino, do sexo vai ser o feminino, e da faixa etária nós vamos ver que vai ser a partir dos 50 anos. A descoberta da mamografia como exame de detecção precoce do câncer de mama foi feito nos meados do século XX e foi implantado vários programas organizados de rastreamento do câncer de mama por meio dessa tecnologia. Isso fez com que a disseminação da utilização da mamografia fosse feita para o mundo inteiro e que fosse uma intervenção essencial para a redução da mortalidade do câncer de mama. Então, quando a mamografia entrou mesmo como método de rastreamento, foi um marco para a detecção precoce. Ele tem sido objeto de muita controvérsia nos últimos anos, muito debate, mesmo sendo uma das intervenções sanitárias mais estudadas e mais importantes de toda a história. Ali nos últimos 30 anos, vários países publicaram diretrizes indicando o rastreamento mamográfico, principalmente na faixa dos 50 a 69 anos. E muitos programas de rastreamento foram organizados para implementar essa mamografia, principalmente na Europa, que é onde a gente viu países mais desenvolvidos têm até um risco populacional maior para câncer de mama. Porém, então, nesses últimos anos, o que cresceu, o debate no meio acadêmico a respeito da questão da validade do resultado de eficácia e do balanço entre os possíveis benefícios e os danos, que está sendo a questão. Então, assim, os possíveis benefícios, claro, a redução da mortalidade, e a questão dos danos, que a gente tinha falado lá atrás, sobre a diagnóstico, sobre o tratamento, os exames falsos positivos e os falsos negativos. E agora tem ficado mais em voga a questão da exposição à radiação ionizante, todos associados, então, ao rastreamento mamográfico. O resultado falso positivo em relação a essa questão dos riscos à saúde é o dano mais comum do rastreamento mamográfico, porém não é o mais grave. Por que ele é o mais comum? A probabilidade cumulativa da ocorrência após 10 anos do rastreamento é de 6%. Quando a periodicidade passa para ser anual, vai para 42%. Perdão. Após 10 anos de rastreamento é de 61% quando a periodicidade é anual e cai para 42% quando ela vira bienal, então quando fica de 2 em 2 anos. A indução do câncer de mama pela radiação e morte por cânceres radioinduzidos ainda é algo extremamente questionável, porque não tem nenhum ensaio clínico que tenha medido diretamente essa associação entre o rastreamento mamográfico e a indução de câncer. Existem alguns estudos, não sobre isso, mas que se extrapolam os resultados dele em pacientes que teriam sofrido radiações ionizantes, mas com uma dosagem muito maior. Então, por esses estudos é que tenta se fazer algum tipo de definição. Tem alguns autores que colocam que as mamografias anuais são realizadas dos 40 aos 80 anos, seriam capazes de induzir de 20 a 25 casos fatais de câncer em cada 100 mil mulheres rastreadas. Porém, não tem nenhum ensaio clínico que comprove isso.
O sobrediagnóstico e o sobretratamento, esses sim são os danos mais graves do rastreamento, porque são diagnósticos e tratamentos feitos de forma desnecessária. Então vamos falar um pouco mais sobre eles. Após os 25 anos de segmento dos ensaios clínicos canadenses, que foi onde mais foi encontrado esse tipo de avaliação, 50% dos casos de câncer invasivos impalpáveis, ou seja, aqueles que não são detectáveis na palpação, detectados apenas na mamografia de rastreamento, foram considerados sobrediagnóstico. Metade desses cânceres, na verdade, viram depois que não era. Segundo uma outra meta-análise, essa da Cochrane, foi baseada nas informações de ensaios clínicos que não introduziram rastreamento mamográfico no grupo de controle. O rastreamento gerou um excesso de 30% das mulheres tratadas desnecessariamente. Então, mais um risco aí do sobretratamento. O aumento das cirurgias de mama no grupo rastreado, tanto mastectomia quanto as cirurgias mais conservadoras, também 30% a mais comparado com as mulheres não rastreadas. Em termos absolutos, seriam 10 mulheres tratadas desnecessariamente e possivelmente uma morte evitada a cada 2.000 mulheres que foram convidadas para fazer o rastreamento. Então, também foi levado em consideração todos esses aspectos. Aqui tem algumas imagens de algumas intervenções, né? Então, depois que é feito o rastreamento e a paciente ela vai para outros diagnósticos mais invasivos, essa aqui é a cirurgia, né? A retirada de um nódulo, mas é uma cirurgia conservadora, provavelmente um nódulo benigno, porque aqui não, ou pode até ser uma imagem de início de um quadrante, mas inicialmente aqui era uma nodolectomia apenas. Aqui o PAF, então realizado a punção aspirativa por agulha fina, a core biopsy, já aqui, então uma retirada de um pedaço de tecido mesmo, disparado uma agulha disparada por essa pistola, e aqui a mamotomia. Então, são diagnósticos secundários, né, que são feitos a partir do rastreamento, que poderiam ser evitados se não fosse o caso do sobrediagnóstico. Falando agora do exame clínico das mamas, ainda não tem evidências, não existe evidência na literatura sobre a eficácia dessa intervenção na redução da mortalidade por câncer de mama. Com relação ao ensino do método para fins de rastreamento, nenhuma revisão sistemática demonstrou eficácia na redução da mortalidade por câncer de mama. Porém, também não mostrou que aumentou intervenções desnecessárias. A questão o exame clínico das mamas ele é muito mais para a paciente se conhecer e ter essa visão sobre as modificações que vão ocorrer ao longo da vida, do que ser usada mesmo para fins de rastreamento. Então, uma coisa é o exame clínico das mamas para você estimular a conscientização, diferente de usar ela como método de rastreamento, e é isso que você está falando aqui. Em relação aos outros exames de imagem que não são mamografia, não foram encontrados ensaios clínicos avaliando o rastreamento contra sonografia com ou sem mamografia, termografia ou a tomossíntese mamária. Então, não existe evidência suficiente para avaliar o rastreamento do câncer com outros métodos e não sabe se isso era capaz de trazer algum benefício e se os benefícios poderiam superar os danos à saúde, como a gente já está vendo mais com a mamografia. O rastreamento com ressonância também poderia aumentar potencialmente a magnitude do diagnóstico, que era extremamente sensível. Então, também não deve ser um método de rastreio. Com relação à estratégia de conscientização, os estudos incluíram outras intervenções, paralelamente à conscientização sobre as mamas e os sinais de alerta para o câncer. Por exemplo, o incentivo a fazer mamografia, né, rastreamento mamográfico. Isso impossibilitou a avaliação da eficácia da estratégia per si, então só da estratégia da conscientização. Porém, também não foi identificado risco de saúde associado à estratégia. Diferentemente do autoexame, especificamente, a proposta da estratégia da conscientização não é ensinar um método de rastreamento, mas sim qualificar a demanda das mulheres por assistência médica. Então, você educar esses pacientes para procurar assistência médica de forma adequada, valorizando o autoconhecimento e a identificação precoce dos sinais de alerta nas situações cotidianas. A intervenção com o uso de folheto informativo, que foi feito por um serviço, acompanhado de uma interação individual com o profissional de saúde, aumentou nesse estudo significativamente o conhecimento sobre os sinais de alerta do câncer de mama e sobre o aumento do risco com o avançar da idade. Uma pergunta que até vocês fazem para nós no consultório, que eu tenho certeza que vocês devem ouvir ou até se fazer também. Por que eu rastreio após os 50 anos, sendo que a gente tinha recomendação anterior de 40? Então, o que a pesquisa das diretrizes trouxe é que o rastreamento na faixa etária de 40 a 49 anos
apresenta uma maior proporção de resultados falsos positivos, que é aquele dano mais comum do rastreamento, excesso de exames de imagem e excesso de biópsias com as possíveis complicações, que aí é o dano de sobrediagnóstico. Mulheres dessa faixa etária vão apresentar um maior risco de câncer radioinduzido pelo rastreamento mamográfico. Então, se elas começam a ser expostas muito mais cedo, sem que elas tenham necessidade por um risco, o risco pessoal, o risco familiar, elas vão sofrer, talvez pela idade, mais radioindução. O número necessário de mulheres convidadas para o rastreamento é mais de 5 vezes maior na faixa etária dessas mulheres de 40 a 49 anos do que a faixa etária mais velha, de 60 a 69 anos, para ter o mesmo benefício. E isso resulta em um número maior de mulheres expostas aos diversos riscos do rastreamento mamográfico, inclusive os riscos de morte pela radioindução. Além disso, o rastreamento da faixa dos 40 aos 49 não se propõe a substituir o rastreamento a partir dos 50 anos. Devem ser considerados os dados cumulativos de 30 ou mais anos de rastreamento, caso o rastreamento realmente continuasse sendo indicado nessa faixa, incluindo o aumento do sobrediagnóstico e sobretratamento. Na faixa etária de 50 a 59 anos, a redução absoluta do risco de morte por câncer de mama é maior do que na faixa de 40 a 49 anos. Então, é uma faixa que apresenta resultados intermediários também quanto aos anos associados ao rastreamento, quando comparada às pacientes mais jovens de 40 a 49. Mesmo que a faixa de 40 a 49 anos tenha sido mais bem representada nos ensaios clínicos, porque realmente os estudos mostram essa população de uma forma muito maior, a redução da mortalidade nessas mulheres dessa idade teve uma significância limítrofe. Isso indicou não só um menor efeito, como maior incerteza sobre a real existência desse efeito. A redução da mortalidade por câncer de mama, identificada nas meta-análises, é menor para a mulher na faixa etária de 40 a 49 anos, se for comparada com as mulheres com mais de 50. Além disso, o intervalo entre o início do rastreio mamográfico e o aparecimento de qualquer redução significativa na mortalidade é consideravelmente mais longo para as mulheres mais jovens. E mais uma coisa, na meta-análise, os efeitos da redução da mortalidade só começam a aparecer após os 13 anos de segmento. Então, uma mulher que começa a segmento a partir dos 40, ela realmente só teria benefício a partir dos 53. Então, por isso, 50 anos é considerado hoje como a idade de início de rastreio. Diversos fatores conseguem explicar o menor efeito do rastreamento em mulheres na faixa de 40 a 49 anos. A menor incidência de câncer de mama nessa faixa, a menor sensibilidade da mamografia, porque as mulheres dessa faixa etária têm mamas mais densas, mais cheias de glândulas, não estão lipossubstituídas ainda, e a existência de proporcionalmente mais casos de câncer com comportamento agressivo, que vão se manifestar de forma diferente e vão diminuir a efetividade do rastreamento. Porque os cânceres que aparecem nas mulheres mais jovens, eles têm um comportamento muito diferente, muito agressivo. Então, foge completamente da capacidade de diminuição da mortalidade que o rastreamento apresenta, que deve apresentar. E o outro lado é a idade que seria considerada limite. Por que então colocaram 74 anos? Ainda é controverso se realmente não há redução da mortalidade nas mulheres com idade entre 70 e 74 anos, ou se a ausência de significância estatística seria resultado do fato desse grupo ter sido menos estudado nos ensaios clínicos existentes. No que diz respeito aos danos, o problema mais crítico do rastreamento das mulheres com mais de 70 anos são o sobrediagnóstico, novamente aqui, e o sobretratamento, em virtude da existência de causas competitivas da mortalidade. Ainda mais aqui no Brasil, é um problema ainda mais sério, a menor expectativa de vida em comparação com os países onde os ensaios clínicos de rastreamento foram realizados, em que a expectativa de vida das mulheres é maior do que aqui no Brasil. Então, vamos concluir agora o que diz as diretrizes do Ministério da Saúde em relação à detecção precoce do câncer de mama. O diagnóstico precoce depende de um tripé: população alerta para sinais e sintomas suspeitos de câncer, profissionais de saúde também alertas para sinais e sintomas suspeitos e capacitados para avaliação dos casos suspeitos, serviços de saúde preparados para garantir a confirmação diagnóstica oportuna no prazo adequado, com qualidade, garantia de integralidade e continuidade da assistência em toda a linha de cuidado. O objetivo geral das ações do diagnóstico precoce é diminuir então as barreiras ao acesso dos métodos diagnósticos e tratamento, qualificar a demanda, a oferta de serviços, possibilitando uma confirmação diagnóstica do câncer de mama o mais precoce possível, que isso vai garantir o melhor prognóstico
e garantir também a integralidade e a continuidade do cuidado na rede de serviços. A estratégia de conscientização, então, é o número 1 do diagnóstico precoce. O Ministério da Saúde recomenda a implementação de estratégias de conscientização para o diagnóstico precoce do câncer de mama. E aqui o Outubro Rosa entra muito nisso. Então, é uma estratégia de conscientização. Identificação de sinais e sintomas suspeitos na atenção primária. Então, o profissional de saúde ele deve saber identificar os riscos, os sinais maiores de risco, os sinais que deveriam ser mais encaminhados com mais urgência. Então, referenciar os sinais e sintomas de forma mais urgente para o serviço de saúde de diagnóstico mamário. E confirmação diagnóstica em um serviço de referência. O Ministério da Saúde ele também faz essa recomendação, se possível, para que todos os exames, para que todo o aparato diagnóstico seja feito em um só serviço terciário. Em relação ao rastreamento, então, o que ficou concluído é a mamografia de rotina é recomendada para as mulheres de 50 a 69 anos a cada 2 anos. Então, ela é bienal nessa faixa etária. A mamografia nessa faixa etária é uma rotina adotada na maioria dos países, então, que implantaram um rastreamento organizado do câncer de mama e baseia-se nas evidências científicas do benefício dessa estratégia na redução da mortalidade nesse grupo e o balanço favorável dos riscos-benefícios. Então, se vocês também receberem esses pacientes que hoje em dia olham na internet que a mamografia vai dar câncer, eu vou fazer mamografia por causa disso, vocês conseguem agora, munidos de mais informação, de explicar para elas que está comprovado que o risco não supera o benefício nesses casos. O benefício é muito maior nessa faixa etária e realizado dessa forma, que elas não precisam se preocupar com esse risco. Outras faixas etárias e outras periodicidades, o balanço dos riscos e benefícios, aí eles são desfavoráveis e devem ser avaliados caso a caso. Então, tem que ser individualizados para pacientes que apresentam essa necessidade de fazer os exames mais cedo, que é o próximo item. Então, acompanhamento clínico individualizado para mulheres com alto risco para câncer de mama. Então, percebam, a mamografia de rotina é para o risco populacional e o acompanhamento clínico individualizado é para aqueles alto riscos, que não são nem 1% da população. Aproximadamente 5% dos casos de câncer de mama, como a gente tinha visto mais atrás, de 5 a 10, que vão ocorrer em mulheres com alto risco para câncer. E não existem ainda ensaios clínicos que tenham identificado estratégias de rastreamento diferenciadas e eficazes para essa população. Então, por isso que tem que ser individualizado. Aqui nós temos uma tabela, que é a tabela que tem as diretrizes, porém eu juntei todos eles para deixar o quadro um pouco mais enxuto. Aqui está a relação da mamografia, então, para mulheres menos de 50 anos. O Ministério da Saúde não indica, contraindica o rastreamento mamográfico. De 50 a 59 anos, ele recomenda o rastreamento com mamografia, assim como de 60 a 69. 70 a 74 anos, coloca como contraindicação, porém, os serviços de saúde fazem até os 74 anos ainda, porque a expectativa de vida das mulheres está aumentando. Então, este é um ponto controverso da diretriz. A partir de 75 anos ou mais, também seria contraindicado. A periodicidade seria bienal, então a cada 2 anos, que diminuiria o risco do sobretratamento sobre o diagnóstico. Em relação ao autoexame das mamas, então, ele contraindica como método de rastreamento. O exame clínico das mamas que é feito pelo médico não tem a ausência de recomendação, ele não contraindica, mas também não indica. Ressonância, ultrassonografia, termografia, tomossíntese também são contraindicadas como métodos de rastreamento. Elas são métodos de diagnóstico complementar. Em relação às recomendações do diagnóstico precoce, a estratégia de conscientização. A implementação de estratégias é recomendada pelo Ministério da Saúde e é incentivada. A identificação dos sinais e sintomas sugestivos suspeitos do exame de câncer de mama, que são todos esses aqui. O profissional de saúde ele precisa estar ciente, ele precisa conseguir identificar esses sinais e referenciar os pacientes o mais rápido possível para o serviço terciário. E a confirmação diagnóstica em um serviço, que é a recomendação de que toda avaliação diagnóstica do câncer de mama, após a identificação dos sinais e sintomas, seja feita em um mesmo centro de referência. Aqui estão todas as referências que eu usei para aula, e eu realmente recomendo fortemente que todos vocês leiam as diretrizes para a detecção precoce do câncer de mama, porque ela está extremamente bem
bem escrita, não deixa dúvidas e tem todas as explicações que vocês precisam saber, tanto como profissionais de saúde quanto como sociedade mesmo, para entender essas novas recomendações e para conseguir ajudar sempre tanto os seus pacientes, a população que você lida, quanto você mesmo, os seus parentes, mãe, irmãs, tias, enfim, todas as mulheres e homens, porque, como viu, tem câncer de mama e homem também. Muito obrigado e tenha um excelente dia. E vamos aproveitar o Outubro Rosa, então, para conscientizar a maior quantidade de mulheres, de pessoas possíveis.